Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, conflito que ocorreu entre 1861 e 1865 nos Estados Unidos da América. Vamos abordar uma questão, depois o conteúdo relativo a este conflito e por fim mais uma questão para contribuir na nossa fixação do conteúdo. A expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX foi o resultado da compra da Louisiana Francesa pelo governo central, da anexação de territórios mexicanos, da distribuição de pequenos lotes de terra para colonos pioneiros, da expansão das redes de estradas de ferro, assim como da anexação de terras indígenas. Esse processo expansionista foi ideologicamente justificado pela doutrina do Destino Manifesto, segundo a qual, alternativa A, o direito pertence aos povos mais democráticos e laboriosos, alternativa B, o mundo deve ser transformado para o engrandecimento da humanidade, alternativa C, o povo americano deve garantir a sobrevivência econômica das sociedades pagãs, alternativa D, as terras pertencem aos seus descobridores e primeiros ocupantes. Ou, alternativa E, a nação deve conquistar o continente que a providência lhe reservou. A pergunta já nos caracteriza uma série de circunstâncias que se referem ao processo expansionista dos norte-americanos. E este processo está relacionado à compra de território, a anexação de outros, bem como a distribuição de lotes ou até mesmo a anexação de terras indígenas. Essa expansão ela é justificada ideologicamente através desta doutrina que ficou conhecida por Destino Manifesto, e ela era uma ideia que caracterizava aos norte-americanos como uma nação que devia conquistar o continente que a providência, neste caso divina, havia lhes reservado. Portanto, a alternativa é a doutrina do Destino Manifesto, era segundo a qual a nação, ou seja, os Estados Unidos da América, deveriam conquistar o continente que a providência divina lhes havia reservado. Vamos ao conteúdo relativo às características da Guerra de Secessão. O que se configurou os Estados Unidos da América, conforme nós já tratamos na aula sobre a colonização e independência deste país, ele estava basicamente dividido em dois territórios, um localizado ao norte e outro localizado ao sul, ou centro-norte e sul. Aqueles que estavam mais ao centro para o norte era composto por pequenos agricultores, comerciantes, manufaturas e trabalho livre. Aqueles que compuseram a região sul eram grandes plantações monoculturais, era uma agricultura de exportação e trabalho escravo, característica intrinsecamente relacionada à Guerra de Secessão, o trabalho livre e o trabalho escravo, enquanto o norte o trabalho era livre, o sul o trabalho era escravo. E será essa relação entre trabalho livre e trabalho escravo que irá culminar na Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Outro fator que está relacionado à questão inicial se refere à expansão para o oeste, que era ideologicamente sustentado pela doutrina do Destino Manifesto, em que se afirmava que o destino da nação norte-americana era expandir-se para todo o continente, ou seja, eles estavam destinados pela providência divina para sua expansão. E nesse processo de expansão ocorreram conflitos com os indígenas, terras foram anexadas, bem como a guerra com outros países. Percebemos aqui nesta imagem que apenas o litoral à direita, junto ao Oceano Atlântico, é que formavam as 13 colônias que
proclamaram a independência dos Estados Unidos da América. Posteriormente vão se expandindo até o lado do Pacífico, anexando territórios, por exemplo, que pertenciam à Espanha, territórios pertencentes ou que pertenciam ao México, à Inglaterra e à França, chegando assim até o outro lado do continente ou no Oceano Pacífico. Outra característica, portanto, que vai contribuir para a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Americana foi a expansão para o oeste do território norte-americano. Vamos ver então qual a relação dessa expansão com o conflito. Os estados do sul não queriam fazer parte de um país cuja maioria da população condenava a escravidão, pois os estados do sul eram escravistas. Começaram a se organizar, fundaram um governo próprio, montaram um exército, criaram uma bandeira. Em fevereiro de 1861, 4 estados sulistas declararam a secessão, ou seja, a separação. Nos meses seguintes, outros aderiram à Confederação. Em abril do mesmo ano, já eram 15 os estados que formavam a Confederação, contra os 19 que se mantinham leais à União, conforme estabelecia a Constituição de 1787. Vamos observar mais detalhadamente essas características. Conforme já fizemos referência, o avanço para o oeste foi um fator contributivo porque, à medida que o território do oeste era conquistado, ocorria a disputa sobre a mão de obra. Se essa mão de obra que iria fazer parte destes novos territórios eram livres, ou seja, iriam ser implantadas conforme a vontade daqueles que faziam parte do norte dos Estados Unidos, ou se seria de mão de obra escrava, característica dos estados do sul dos Estados Unidos. Portanto, o avanço em direção ao oeste também causou uma disputa sobre as relações que iriam ser estabelecidas naquele território que iria sendo anexado ou conquistado. Os que faziam parte dos estados do sul se reuniram em uma confederação e declararam sua autonomia frente aos estados do norte ou frente aos Estados Unidos da América. E estes que compunham o norte se declararam federalistas, ou seja, eles eram a favor da federação ou da união entre os estados dos Estados Unidos da América. Não entrando em consenso, entraram eles em guerra e iniciou-se então a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. O confronto durou 4 anos e terminou com a vitória do norte, que era a abolicionista, ou seja, a favor do fim da escravidão. Temos assim 2 características principais que levaram à Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana: a expansão territorial para o oeste e suas disputas acerca da mão de obra que seria implantada nestes territórios, e a questão da escravidão, a permanência ou a continuidade dela. Como os estados do norte ganharam a guerra, foi declarado então o fim da escravidão definitivamente nos Estados Unidos da América a partir do ano de 1865, com o fim da Guerra de Secessão. E algumas das consequências desse conflito: um grande número de mortos, que foi de aproximadamente 600 mil pessoas, o fim da escravidão nos Estados Unidos e a formação de grupos racistas que não aceitavam a incorporação dos ex-escravos na sociedade. Então, algumas pessoas que não aceitavam o fim da escravidão e que aquelas pessoas fossem incorporadas à sociedade, formaram grupos que atacavam ou até mesmo executavam pessoas negras. E um desses grupos é o denominado Ku Klux Klan. Vamos à nossa segunda questão para nos ajudar na fixação do conteúdo. Após o fim da Guerra Civil Norte-Americana,
ou Guerra de Secessão, que durou entre 1861 e 1865, antigos soldados confederados. Quem eram os soldados confederados? Eram aqueles que faziam parte dos estados do Sul e que eram a favor da escravidão. E também proprietários rurais. Eles, após o fim da Guerra Civil ou Guerra de Secessão, com a abolição da escravidão, organizaram a Ku Klux Klan, grupo que teria influência duradoura na história política norte-americana. Assinale a alternativa que indica características ideológicas e práticas dessa organização. A alternativa A: defesa da supremacia branca e da segregação racial nos Estados Unidos. A alternativa B: tentativa de construção de um governo socialista no sul norte-americano. A alternativa C: adoção de uma plataforma de integração racial em todo o país. A alternativa D: rejeição ao cristianismo como a principal religião dos Estados Unidos. Ou a alternativa E: implementação de um governo independente nos estados do norte estadunidense. A alternativa correta, letra A: defesa da supremacia branca e da segregação, ou seja, da separação entre negros e brancos nos Estados Unidos. Portanto, a alternativa correta A. Chegamos ao final de mais uma aula. O link para download deste slide estará disponível na descrição. Inscreva-se em nosso canal, conheça o conteúdo do nosso blog, conheça também nosso conteúdo no Spotify. Se desejar, entre em contato conosco através do nosso e-mail. Bons estudos e até a próxima!